mas não foi rompido. A gente está acima desse ponto. E olha o que eu estou apresentando aqui para vocês, galera. Isso aqui é uma grande oportunidade no Bitcoin, beleza? Mas, para quem é um cara totalmente conservador, você vai marcar esse candle e você vai marcar os 50% desse candle. Assim que o preço rompeu os 50% desse candle, volta e não perder mais para baixo ele aqui, é a hora que, para quem não tem Bitcoin, a hora ideal para comprar aqui. Porque há grande chance disso aqui acontecer. Por que isso aqui tem grande chance de acontecer? Porque assim, o mercado faz esse grande movimento. Aqui a gente tem dois polos, comprados e vendidos. Isso aqui botou medo em todo mundo. Todo mundo está com medo. Então todo mundo está vendendo, todo mundo vendeu aqui, né? Tá dando crash, circuit break em algumas bolsas aí, o preço, entendeu? Teve mais um desastre hoje. Então muita gente vendeu com medo justamente disso. E aí o que acontece? A gente tem muita gente vendida nessa região. Então quando o preço ele começa a subir, a ganhar essa região de 50, essa galera que estava aqui vendida aqui, cara, vai ter que começar a estopar, né? A galera começa a vender aqui no futuro e tudo, vamos estopar. Por quê? Porque o preço está subindo, pô. Por que o preço está subindo? Então quem já vendeu aqui, por aqui, tem em cima dela. Na verdade, a gente... E foi justamente aqui, galera, nesse dia aqui, 5 de agosto de 2024, foi quando tudo aconteceu, foi no momento que eu gravei aquele vídeo que eu estava falando para vocês que eu estava comprando, me posicionando novamente no Bitcoin, justamente por entender toda essa dinâmica. E depois desse candle do dia 5, a gente ainda teve outra oportunidade aqui que eu também falei para vocês e outra oportunidade aqui que também foi falado no canal. E depois desse grande movimento no dia 5 de agosto, a gente subiu aí praticamente 98%, 99% mais ou menos, quase 100% aqui de quem pegou essa dica aqui, né, para quem está ligado nesses padrões aí que acontecem quase que diariamente aí no Bitcoin, beleza? Galera, desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão crítica e elogio você pode deixar no comentário abaixo e vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráfico, beleza? Vamos começar aqui nossa análise, vai ser uma análise aqui direcional, vai ser uma análise tentar ser rápido aqui, dizer por que o Bitcoin ele está tendo essa dificuldade aqui para chegar nos 95 e romper os 95 para vir buscar o tão sonhado 105, 691,67. A galera fala 100k, eu falo 105 por conta das minhas expansões, beleza? Então eu vou falar para vocês isso daí. Tranquilo? Então vamos começar esse vídeo. Eu só quis mostrar para vocês aqui o que nós estávamos falando aqui justamente nesse dia, né? Nesse dia que a gente chegou nesse pico de volume aqui do dia 5. Então, vamos aqui, galera. Então, o Bitcoin agora ele está brincando aqui, a frequência do Bitcoin é de 86.282.98 a 95.685.57. A gente chegou ali a bater uma máxima de 93.265.64, né? E aqui a gente começou a perder força, a gente começou a dar uma engatada aqui nessa região. E pode ver que o OBV, se eu for colocar no que, a gente não conseguiu romper esse último topinho lá estabelecido. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui uma linha aqui e vou colocar justamente nele, nesse ponto, que é um ponto interessante. O que eu quero ver aqui, né, galera? Vamos botar aqui rapidamente, certinho. Beleza? Vou deixar aqui desse jeitinho aqui, pra gente... Acho que não tá... Pera aí. Pronto, agora ficou certinho, para não ficar ali meio torto. Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. Por quê? Porque a gente precisa romper esse topo. O OBV ele precisa romper essa região aqui para a gente acreditar que o mercado vai vir aqui com mais calma buscar os 95.635.57, que é o próximo alvo do Bitcoin, né? Pelo contexto aqui. Então, o Bitcoin, o OBV do Bitcoin, ele tem que justamente fazer isso aqui que eu estou apresentando para vocês, né? Então, a gente está brincando aqui nesse topo. A gente não conseguiu, ele tem que romper aqui. Uma vez que ele rompe essa região aqui, a gente renovou todo esse topo que o mercado fez aqui. Então, significa que está entrando mais demanda para o mercado vir buscar os próximos alvos, que isso aqui, cara, na minha opinião, é questão de tempo, né? Tem algumas coisas que preocupam, tem algumas coisas que fazem com que o mercado esteja dando essa fraquejada. Tem, galera. Eu posso explicar isso aqui para vocês, graficamente falando, sem levar em consideração mais nada, apenas o gráfico, tá? E isso que eu vou mostrar para vocês. Então, esse ponto aqui, nesse exato momento, está 89.638,39. Então, o que está acontecendo? Nós vamos pegar aqui, deixa eu colocar em mosaico para vocês, eu sempre gosto de botar de lado a lado aqui para a gente entender melhor aqui a situação. Aqui nesse lado é o gráfico do SDT, que eu sempre gosto de olhar, e aqui o Bitcoin, né? Então, a gente tem aqui o seguinte, praticamente o mesmo padrão aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar aqui, e vou fazer uma linha, né? E eu vou colocar aqui, ó, nesse último fundo, né? Esse último fundo. Vou botar bem certinho. Então, aqui eu tenho esse padrão aqui e tem esse padrão. O que eu quero ver aqui no SDT, né? E que eu quero ver que vai fazer com que o Bitcoin suba é justamente a perda daqui, ó. Perdeu aqui, já era.
Então, significa que a gente está renovando isso aqui significa que foi uma distribuição e aqui, no caso, uma acumulação. Se o mercado, assim que o mercado faz esse movimento, rompendo esse último fundo dessa última barra aqui, a gente consegue ver o Bitcoin rompendo essa região aqui, entrando demanda. É isso que eu quero ver aqui no Bitcoin e é isso aqui que eu quero ver no SDT. Só que, para acontecer justamente esse padrão, quem tem que perder aqui primeiro é justamente o SDT. Por isso que eu fico brincando aqui que o SDT que manda aqui no Bitcoin, né? Então, para a gente, de fato, chegar ali nos 105 mil, a gente precisa ter essa fraqueza confirmada. Se a gente não confirmar, a gente não consegue renovar esses últimos topos aqui, beleza? Falei para vocês que os 95.635.57 e 105.691.67 seria inevitável se a gente perdesse a região dos 4.13 de dominância. Atualmente a gente está em 4.32 e o momento que a gente ganha que essa região de 4.42, que não seria legal, o Bitcoin ele tem que despencar um pouco mais forte. Por quê? Porque se o mercado ele bate na região dos 4.42, ele começa a ficar acima, aqui caracterizou uma absorção e possivelmente 4.80 seria o próximo alvo, fazendo assim que o Bitcoin ele viesse para corrigir ali para os 86, mais ou menos ali, né? Mas se o mais perigoso, vamos dizer assim, seria o mercado ele vir buscar a região aqui dos 80, 572.36, que eu estou gravando esse vídeo nesse exato momento. Só que daqui para amanhã, depois, não vai estar mais aqui esse valor, porque isso aqui é dinâmico. A tendência dessa linha ali, ela ia se aproximando mais com o preço, né? Então, o valor aqui de preço médio nessa região, a tendência é ir subindo para se encontrar com o preço. E aí, toda vez que o mercado ele bate nessas regiões, ele sobe. Bate nessas regiões, ele sobe. É justamente isso que eu mostrei para vocês aqui nesses dias. Quando a gente chegou aqui, bateu aqui no dia 10 de outubro, eu estava avisando para vocês justamente, né, de possível posicionamento aqui, porque poderia subir. Quando o mercado bateu aqui lá em 5 de agosto, foi justamente de uma linha dessa. O mercado começou a subir. Quando bateu aqui novamente no dia 6 de setembro, começou a subir. Justamente porque a gente entende onde está mais ou menos o preço médio dessa galera. Então, o preço médio de quem entrou comprado aqui nesse dia, que é o 6 de novembro de 2024, atualmente está nos 80.532,47. Então, esse aqui é o preço médio dessa galera. Então, pode ser que o mercado, por pior cenário, o mercado ele perdendo os 86 para vir buscar essa região e aqui seria um ponto interessante de compra. É o que eu falei para vocês na última análise também. Então, quais as possibilidades disso aqui acontecer? Galera, beleza? Eu vou tirar de mosaico agora, só queria mostrar isso para vocês. A gente vai pegar aqui um SDT e o que está acontecendo no SDT. Eu vou deixar aqui salvo, porque eu queria esse ponto para ficar olhando e vou deixar aqui também salvo para ele ficar na minha pasta principal, certo? Vamos para o SDT, que é o gráfico importante aqui para a gente entender essa dinâmica. A gente está tendo aqui nosso querido OBV, a gente sabe que a gente está em uma linha de tendência de alta, foi rompida, e agora a gente está dando aqui uma pausazinha nessa região aqui, beleza? Mas se tu pegar aqui o gráfico do SDT e colocar em um semanal da vida, o que tu vai encontrar? Justamente aqui uma linha de tendência de alta, que já era para eu ter passado para vocês, eu acabei não passando. Mas olha só, toda vez que o mercado ele vem buscar essas regiões aqui, foi o último fundo que fez alta. O último fundo que fez alta. Nós estamos exatamente nele. Então, o grande risco do OBV aqui é ele começar a querer subir novamente, como ele subiu, né, nessa região e nessa região, certo? Então, é uma região perigosa, é uma região que a gente tá assim, sabe? Como eu posso dizer, na beira do rio, vamos falar assim. Porque qual é a tendência aqui do mercado? A tendência, eu quero ver o mercado ele bater essa região, romper, não sei porque que tá preto aqui, meu amigo. Bater aqui nessa região aqui, vou botar vermelho, né? Bater nessa região aqui, romper e começar a ficar trabalhando abaixo. Por quê? Porque aí eu tenho, cara, uma configuração semanal. Isso é muito importante pra gente. Então, isso aqui vai fazer com que o mercado ele atinja a região aqui de 100 e, cara, aqui é um gráfico semanal, né? Então, meu amigo, aqui é muita coisa. Então, eu preciso ver esse rompimento. O que eu não quero ver é justamente o mercado bater nessa região e começar uma recuperada. Isso aí não pode. Se isso aqui, de fato, acontece no gráfico do SDT, significa que a gente vai ter grandes problemas aí no Bitcoin, tá? E outra coisa interessante também, é tão interessante falar sobre isso, porque nesse dia aqui, né,
Nesse dia aqui, a gente tem uma atividade profissional, 4 de novembro. O que, que a gente faz em 4 de novembro? Eu sempre falo para vocês, pegue o candle e marque. Pegue o candle e marque. Então, tá aqui os 50%, mas o mercado, estou falando de gráfico semanal, quando ele fez essa atividade profissional, foi engolida por outra, maior do que essa aqui do dia 4, que é justamente essa aqui. Falta 2 horas e 56 minutos, né, para fechamento dessa vela. E o que, que vai acontecer? Cara, a gente está em cima de uma região de muito perigo, fechando com o candle semanal também elevado, e obviamente que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse candle, que ainda não fechou, eu vou pegar ele total, tá? Total. E vou marcar os 50%. Então, a próxima semana vai ser interessante, porque a gente vai ver o que, que vai acontecer. Se o mercado ele vai começar a voltar e ficar acima dos 50%, que isso aqui seria um perigo total. Seria um perigo total, tá? Ou ele vai bater nessa região aqui, começar a cair, fazendo essa configuração aqui baixista, rompendo essa região aqui. Isso aqui seria uma beleza para o Bitcoin. É isso que eu estou esperando, tá bom? Outra coisa importante também que a gente tem que levar em consideração é que aqui tem uma concentração de volume. Então, a gente praticamente é nos 50% dessa concentração de volume, tá? Aqui eu sei que deve ter mais. Se eu for pegar aqui, vamos ver aqui, eu vou puxar dessa região aqui para cá. Vamos ver onde está a maior concentração de volume. Ó, a maior concentração de volume justamente foi desse candle aqui, ó. Mas aqui tem volume também nessa região. Então, isso aqui é perigoso, tá? Pode ver que a gente está batendo nos 4,09 e em cima dessa região, cara. Então, aqui é muito perigoso. Então, a gente tem que ver como é que vai se comportar aí na próxima semana. A próxima semana vai ser muito interessante. Não sei se vai ter algum acontecimento, alguma coisa do tipo aí no mercado. Eu estou por fora disso, nem olho. Mas a gente consegue ver que está tendo muito interesse profissional aqui nessa semana. Nessa semana teve muito interesse profissional. Muita gente aqui, a gente percebe que está desencarteirando no SDT, mas a gente chegou em um ponto aqui que tem muita venda nessa região, tá? Então a gente começa a pensar, será que a galera aqui está encarteirando aqui nessa região aqui? Porque pelo OBV a gente percebe que a gente já perdeu a VW, então aqui tem um desencarteiramento, mas aqui chegou em um ponto que está um ponto muito interessante aqui para os plays. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa no mercado, não sei se vai ter alguma coisa importante de fato que vai acontecer, mas aqui a gente precisa observar, a gente precisa ser técnico para falar sobre isso, né? Então, assim, aqui é um ponto, sim, muito importante que a gente precisa observar na semana que vem, certo? E aqui, quando fechar esse candle, faltando aí 2 horas e 54 minutos, automaticamente eu vou fazer isso e vou ver como é que o mercado ele vai se comportar, beleza? Se eu pego esse gráfico aqui e coloco um gráfico mensal, vamos lá, um gráfico mensal, a gente tem até uma coisa legal no mensal, que é melhor ainda. Olha o que está acontecendo com o mensal. Então, o mensal, primeiramente, aqui ele começou não renovar mais, ótimo, perfeito. O mercado, ele bateu nessa região, subiu, bateu novamente, subiu, perdeu. O mensal, cara, o mensal aqui, ó, vamos ver aqui rapidamente. O mensal aqui, ó, falta o quê? 13 dias, né, e 3 horas para fechar o gráfico mensal. Só que no mensal ele já está apontando aqui para baixo, né? Então, isso aqui, cara, se a gente fechar abaixo, esse gráfico mensal aqui, fechar abaixo, seria muito interessante também para a gente. Estou falando de gráfico mensal, né? Que é bem mais do que o semanal, obviamente, né? Então, aqui a gente também tem uma atividade profissional não tão elevada, e aqui tem os 50%, o mercado está brincando em cima dos 50%. Então, note que os 50% está no gráfico mensal, o semanal, apesar de ter feito aquela barra no dia 4, a gente está fazendo outra agora, que precisa ser observado, obviamente, mas, pô, o gráfico mensal aqui, a gente está, né, tendo uma perda dessa região. E a perda aqui, né, faltam 13 dias para fechamento, ficar abaixo dessa linha de tendência vai ser maravilhoso aqui para a gente. Mas o que a gente tem que prestar atenção é justamente isso. O Bitcoin em si, né, tá tudo tranquilo lá com ele, cara, mas a gente precisa, sim, observar esse gráfico aqui, né? Opa, peraí. A gente precisa observar esse gráfico do SDT. Não tem como isso aqui passar desapercebido por nós, tá? Então, sim, tá tendo... Deixa eu ver aqui, ó. Se eu puxar aqui... Olha só, as últimas vezes que a gente teve atividade profissional mais elevada foi no dia 3 de maio de 2021, cara. Então, a gente não consegue ver outra atividade profissional se não foi nesse dia aqui. 3 de maio de 2021. E olha só que interessante. Vamos lá, vou fazer direitinho aqui para vocês entenderem. A gente já sabe qual foi a maior, né?
Então aqui, vamos pegar ele aqui, foi esse candle aqui, ó, que ninguém dá nada por ele, mas ele tá bem aqui. Então a gente vai pegar esse candle, cadê ele? Tá bem aqui o candle, vou pegar aqui e vou jogar ele lá e vou pegar aqui o 50, ou no gráfico semanal. O que que acontece com o mercado? O mercado justamente na semana explode, galera. O mercado aqui explode, obviamente que isso aqui fez uma queda muito grande no Bitcoin. Depois o mercado ele devolve, faz um pullbackzinho em cima da barra de atividade profissional, depois explode novamente. Cara, isso aqui é muito top. O cara que entende isso aqui é muito top. Porque olha só o que aconteceu. E olha só o que está acontecendo agora. A gente está vendo isso aqui justamente aqui. Você tem noção, se eu for puxar aqui a linha, o maior que teve, ainda nem fechou, falta 13 dias, ou seja, esse candle vai engolir esse aqui, né? Que esse aqui foi em 2021. Esse candle ainda falta 13 dias. 13 dias para fechamento, ou seja, o volume aqui vai ser ainda maior do que esse aqui. Então, cara, você tá tendo noção do que eu tô falando para vocês? Se ainda falta 13 dias, isso aqui vai aumentar, ele vai ser o maior semanal. Ele vai ser o maior semanal. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque depois que esse fechamento vier aqui, eu vou fazer isso, né? Vou fazer isso, perdão, cara. 13 dias era no gráfico mensal, tô falando besteira. Esse aqui é gráfico semanal, ó, tô falando loucura, tá? Gráfico semanal. Então, no semanal, falta 2 horas. Praticamente vai ser o mesmo tamanho desse candle aqui, tá? O mesmo tamanho desse candle bem que eu acabei marcando. Então, no semanal, o que que vai acontecer? É justamente isso aqui. Então, são candles pequenos, né? E aí, o que não pode acontecer é justamente a mesma coisa. O mercado, disparar na semana para cá. Porque se isso aqui acontece com o SDT, o Bitcoin lona, né? O Bitcoin tende a corrigir a outros patamares. Então, isso aqui, cara, é muito importante. Eu não sei o que vai rolar na semana, mas a semana promete muito, tá? Justamente por conta dessa configuração. Então, cara, não tem aqui muito segredo, tá? Pode ver aqui, ó. Tá aqui o candle. Tá aqui o que aconteceu com ele. Vamos lá. Tá aqui ele, ó. Ninguém dá nada por esse candle, porque realmente, se não tiver esse indicadorzinho aqui, que a galera nem usa direito, que eu vejo, a galera não gosta de usar quase nada, só olha isso aqui. Como é que tu vai saber que nesse dia a gente teve bastante volume aqui envolvido? Tu vai dizer que o volume envolvido foi aqui no dia 10 de maio e foi aqui em 17 de maio de 2021. É isso que tu tá vendo aqui. Ah, o spread aqui é altão aqui. Então, nossa, aqui teve muito volume. Pô, balela, se tu for ver aqui, ó. Realmente teve volume elevado, mas o maior foi aqui, cara. Eu já vi candle desse menor ainda com volume altamente elevado. Teve volume aqui nessa região e aqui também, nessa, tá? Mas o maior foi aqui, cara. E o que interessa é justamente esse candle, ele vai pintar para mim os que interessam. Então, justamente esse ponto aqui, ó, é o ponto que interessa. Aqui também teve outro. Se eu não me engano, esse aqui, ó. Então, a gente tem aqui 2 candles, um próximo do outro aqui, deixando essa força toda para cá. Deixa eu ver se foi esse. Foi justamente, ó, esse candle e esse candle. Cara, isso aqui é demais. E tá acontecendo quase a mesma coisa. Se tu for ver aqui, a gente tem esse candle do dia 4 e o candle aqui do dia 11, né? As semanas aqui começando. Praticamente igual a esse aqui. Só que aqui pulou, deixa eu ver aqui, umas semaninhas aqui, ó. 2 semanas para poder vir o outro candle aqui. Então, cara, isso aqui é muito importante a gente perceber isso, tá? E o OBV dele, vamos ver lá. E o OBV dele aqui não está renovando as máximas, está indo para baixo. Então, é muito importante isso aqui. Eu tenho que fazer isso, cara. Isso aqui vai ser muito top. Eu não sei o que vai acontecer, mas, de fato, a configuração que o Bitcoin, que o USDT está fazendo aqui é uma configuração muito perigosa. Muito perigosa mesmo, tá? Então, a gente precisa observar isso. Se eu for levar em consideração só o Bitcoin ainda em si está legal, pô. Não tem problema. Então, aqui o Bitcoin ele pode corrigir até um nível de VWAP para poder subir novamente. Então, é normal. Só que se essa configuração ali acontecer no SDT, de fato, a gente ter um semanal aqui e outra semana que engula esse candle aqui, né, que realmente fica acima dos 50%, cara, não é interessante para a gente. Não é. A gente pode ver quedas aí no Bitcoin. Beleza? Mas tu tá falando que estava acreditando nos 95. Cara, eu estou acreditando nos 95 e nos 105.
Estou acreditando nisso. E essa semana aqui vai ser muito decisiva, graficamente falando, não por acontecimentos externos. Pode até acontecer alguma coisa legal e tudo, mas pelo gráfico, tá? Eu acredito sim que a gente vai chegar no 95 e acredito sim que a gente vai chegar no 105, beleza? Mas eu não sou idiota para ficar torcendo sem estar observando isso aqui. Para isso acontecer, para os 95 acontecer, primeiramente, a gente tem que ganhar esse ponto. Segundo, o SDT no gráfico diário, vamos ver aqui, ó, no gráfico diário, ele precisa perder esse ponto. Eu não sou idiota, não sou babaca, não, de ficar querendo, torcendo pelo gráfico e ir na direção que eu falei. Não, eu sei muito bem os riscos que isso aqui envolve. Então, eu sei disso aqui, eu tenho que ver esse gráfico aqui perdendo. No gráfico diário, está aqui, ó, eu tenho um candle no gráfico diário aqui, se eu for pegar os 50%, a gente está praticamente nos 50%. Então, aqui eu tenho mais chance aqui do mercado subir, né, o SDT subir, do que o SDT, né, ele vir aqui para baixo, romper essas regiões. Mas, de qualquer maneira, por mais que aconteça essa configuração altista, por mais que isso aqui aconteça, eu acredito sim que o mercado ele vai vir buscar essas regiões, porém, isso de fato aqui tem que acontecer. Não adianta, cara. Não adianta. Se isso aqui não acontece no SDT, a gente não vai ter esse 95 e a gente não vai ter esse 105. Então, acreditar que o mercado vai lá é diferente, né? Diferente do mercado realmente de fato ir, né? Então, a gente precisa ter isso. Porque se fosse qualquer um, não, tô torcendo, tô vendo, cara, não, o mercado vai corrigir, mas ele vai bater lá. Uma hora ele vai querer bater, né? Uma hora ele vai querer bater, mas, pô, olha só, eu tô te mostrando aqui, de fato, o que vai fazer com que o mercado atinja 95 e atinja 105. Não adianta, se não acontecer isso aqui que eu tô falando para vocês, se isso aqui não acontecer, a gente não vai ter Bitcoin a 95. Então, é muito importante a 95 e a 105 tão cedo, né? Tão cedo. Então, é muito importante que a gente observe isso, né? Esse gráfico semanal ainda é muito perigoso para o Bitcoin. E a gente precisa fechar aqui. Praticamente a gente vai fechar acima dessa região, né? Vai bater aqui, vai repicar. Mas é preciso romper essa região. Tem que romper essa região. Caso contrário, aí o Bitcoin vai corrigir um pouquinho mais forte aí pelo gráfico semanal, beleza? Aqui a gente está vendo aqui o nosso gráficozinho aqui na outra plataforma. Aquilo que eu falei para vocês sobre absorção, que a gente estava tendo mais força aqui da parte vendedora. A gente explodiu aqui para cima, tá muito bem. Obrigado, Bitcoin, tá? Então, quando a gente vem aqui no gráfico de 4 horas aqui para saber o que a galera tá falando, a galera tá mais comprando, então tu pode ver que cresceu aqui os compradores. E vamos ver como é que tá a situação aqui dos ETFs. Aqui no dia 14, a gente teve ali 400,67 milhões de dólares aqui de venda, né? De saída. A gente teve 370,10 aqui também de saída no dia 15. Eu gosto mais de saída, tá? Não sei, para mim essa galera que compra nos ETFs aí é um pouquinho doido, sabe? Então eu prefiro ver isso aqui, tá? Eu prefiro ver isso aqui, essas saídas. Ainda mais que o mercado ele está saindo justamente nessas regiões aqui, né? Mas eu queria ver muito essa saída em cima de uma região de 80, mais ou menos aqui, para entender o que o mercado está fazendo. Beleza? Galera, era isso que eu quis passar para vocês, bem rapidinho, 23 minutos, tá? Então a preocupação toda do Bitcoin, recapitulando tudo, é justamente isso. A gente precisa, primeiramente, o Bitcoin não, o SDT. Primeiramente, o SDT, ele precisa, tá? Ele precisa romper esse último fundo aqui da nossa linha aqui. Ele precisa perder esse fundo aqui, né? Ou seja, ele precisa deixar para trás esse candle do dia 12, fechar aqui, romper os 4,09, ou então chegar perto dos 4,09 para a gente bater 95. E aqui a gente precisa romper essa região, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente chegar aqui na região dos 105.691,67, a gente precisa romper 4,09 e vir buscar 3,78. É isso que o mercado tem que fazer para a gente chegar nesses patamares. Se isso não acontecer, de fato, a gente vai ter uma correção um pouco mais salgada e, quem sabe, vir buscar na região aqui de 80, beleza? Ou, quem sabe, na região aqui dos 50%, que está ali na região de 72, né? Eu vou falar logo de 72, vamos ver aqui, 72.801,11, né? Então seria uma queda aí interessante, uma queda aproximada aí de praticamente de onde está aqui para vir buscar essa região de 18 a 20% mais ou menos de queda, beleza? Então é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer situação crítica, pode deixar no comentário abaixo. Eu nem ia fazer esse vídeo hoje, mas como eu fui negligente, eu acabei não olhando aqui o gráfico semanal na última análise com vocês.
eu fui olhar isso essa semana, eu falei, caramba, eu esqueci de mencionar isso aqui na análise, e de fato a gente está em uma região perigosa aí para o Bitcoin, tá? Então vamos ver como é que vai ser esse fechamento aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo. Boa sorte a todos. E agora eu tô indo lá pro Forex, porque eu tô ali vendo uma venda no EUROD e espero que eu consiga pegar uma boa venda para botar mais dinheiro aqui no Bitcoin, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Cara, deixa aquele likezinho, não custa nada para vocês aí, tá? Isso ajuda muito o canal, ajuda muito a crescer aqui também. E é isso. Vamos levar esse conhecimento aqui para mais pessoas. E se eu falei alguma besteira, se tem alguma coisa, se você tem alguma coisa para complementar aí, pode deixar nos comentários abaixo. E é isso. Tamo junto. Até mais. Boa operação a todos. Os